Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Renato Velas, sou do sexo masculino, tenho 45 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos e olhos castanhos, estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa aula de hoje é em um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para anotações. Nosso tema desta aula será o tráfico de pessoas e as novas formas de exploração do trabalho humano análogos à escravidão. Este tema é extremamente importante e muito atual. Observe na sua tela. Nós vamos trazer hoje, inicialmente, uma tabela que vai explicar para todos nós os tipos de trabalho escravo, os tipos de tráfico de pessoas relacionado à questão da escravidão. Observe, por favor. Primeiro, tráfico e exploração sexual. O que nós temos aí? Temos deslocamento de vítimas com objetivo de exploração sexual, principalmente adolescentes e crianças. Infelizmente, esta ação ela ainda é muito comum em países como o Brasil. Normalmente, uma situação como essa vai agredir principalmente pessoas, com baixo poder aquisitivo. Nós temos também o tráfico para trabalho análogo à escravidão, que é o recrutamento de pessoas para trabalho forçado sem direitos à liberdade, de locomoção, qualquer outro tipo de liberdade. No Brasil, nós temos estados como o Maranhão, como Minas Gerais, onde esta situação ainda é muito recorrente. E há algo interessante ser lembrado. No caso do tráfico para trabalho análogo à escravidão, existe uma figura no Brasil chamada de gato. Quem é o gato? O gato é aquele que realiza o recrutamento mediante falsas promessas. Por exemplo, ele vai até uma região do interior do Maranhão, uma região pobre, e realiza ali as falsas promessas de que em uma fazenda em outro estado haverá a colheita da pimenta e, consequentemente, as pessoas que para lá se deslocarem terão acesso a um salário digno, a moradia, a alimentação e outras vantagens. Quando a pessoa se desloca e chega a essa fazenda, a realidade é completamente diferente. Então aí vai se configurar a ideia do trabalho análogo à escravidão, que infelizmente no Brasil ainda é uma realidade muito latente, principalmente quando falamos de fazendas, o trabalho rural. Então nós temos o Maranhão, nós vamos encontrar também Minas Gerais, como estados onde esta situação ainda é muito recorrente. O outro tipo de tráfico é o tráfico de crianças e adolescentes, a subtração de menores para exploração sexual, trabalho forçado, adoção ilegal, entre outros. O quarto tipo é o tráfico de órgãos, que é a extração, comercialização ilegal de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano, e temos também o tráfico para a servidão doméstica, exploração de vítimas em casos particulares, com jornadas abusivas e restrição de liberdade. Aqui no estado do Amazonas, assim como na Amazônia, existia uma, entre aspas, vamos colocar assim, uma tradição, algo que era muito comum antigamente e ainda ocorre, mas em menor escala, que era o fato de que meninas eram trazidas do interior do estado para a capital. E o discurso de quem as trazia era o seguinte: não, eu trouxe essa garota para morar na minha casa para nos ajudar e ela vai estudar aqui em Manaus. Ou seja, traziam as meninas para a capital, essas meninas realizavam serviços domésticos nas casas aqui em Manaus, e elas vinham para cá, entre aspas, para estudar. Não havia um pagamento de um salário por esse trabalho, não havia o respeito aos direitos trabalhistas, nada além da comida, da moradia e do possível acesso à educação. Nós temos aí uma exploração que poderia ser configurada como uma servidão doméstica. Não é à toa que, vez ou outra, temos notícias de pessoas que estão sendo libertas, libertadas aí depois de 20, 25, 30 anos dessa servidão doméstica. Ano passado, o governo federal, através do Ministério do Trabalho, relatou que a cada dia havia cerca de uma denúncia relacionada a esse tráfico por servidão doméstica. Ok?
Então vamos chamar agora alguém que sempre participa de nossa aula, alguém que sempre está motivado aqui a nos ajudar em nossos conteúdos. Vamos, Léo, chega aí com a gente. Professor, o Brasil é rota ou ponto de origem de tráfico humano? Léo sempre com suas perguntas, né, bem fundamentadas. O Léo está estudando para o vestibular, hein? Perde essa você também não, vamos estudar. Léo, para te responder, eu falo o seguinte: infelizmente, o Brasil hoje ele é rota e também é origem em relação ao tráfico humano. Para que tenhamos uma ideia, nós recebemos muitos imigrantes, vamos falar aqui dos bolivianos, que ali no estado de São Paulo, na capital, São Paulo, são explorados, né, pelas fábricas de confecções. Então essas pessoas têm a sua liberdade de locomoção, de comunicação extremamente restrita. São pessoas que vão trabalhar muitas horas sem direitos trabalhistas assegurados, né, e recebem muito pouco por isso. Então nós somos rota. E, infelizmente, também nós somos hoje origem, tá? Principalmente quando falamos do tráfico humano com fins sexuais. Muitas meninas, muitos rapazes são aliciados, existem falsas promessas de trabalho no exterior com rendimentos, né, muito acima da média. Essas pessoas se deslocam e, ao saírem do Brasil, ao chegarem no território de destino, acabam descobrindo que as promessas eram falsas e começam a ser exploradas sexualmente. Então hoje, Léo, infelizmente, o Brasil ele é tanto origem quanto ele é rota, né, do tráfico humano. Beleza? Bem, meu povo, parte de conteúdo é essa. Agora nós vamos trabalhar os exercícios, nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Observe aí o que está aparecendo para você. Nós temos uma questão que nos traz análise de imagens, né? A primeira imagem traz como título trabalhos forçados, depois nós temos a jornada exaustiva, a restrição de locomoção do trabalhador, temos outra imagem que mostra vigilância ostensiva no local de trabalho, outra imagem com as condições degradantes de trabalho, você tem aí uma pessoa carregando um peso muito grande, e temos a posse de documentos pessoais pelo empregador. O empregador restringe ali o empregado de ter seus documentos pessoais de volta, ok? Vamos ver as opções. As imagens apresentam práticas que caracterizam uma relação de trabalho. Letra A, em modelo de liberdade assistida. Letra B, de ordem neoliberal. Letra C, em condição análoga à escravidão. Letra D, de organização autônoma. Letra E, em regime de demanda avulsa. Nesta primeira questão, meu futuro calouro da UEA, nós iremos marcar a letra C. Temos aí o trabalho em condição análoga à escravidão. O que vai fundamentar esta resposta, né? Obviamente são as imagens, mas vamos lembrar que trabalho análogo à escravidão é aquele onde a dignidade humana é seriamente comprometida. A pessoa sofre grave ameaça, grave violência, ela tem as suas liberdades, né, completamente restringidas, ela é humilhada, muitas vezes não recebe nada, o ambiente de trabalho é insalubre. Então aí nós temos uma condição análoga à escravidão. Ok, vamos para a segunda questão. Observe o texto introdutório. Mais de 400 mil trabalhadores de Karnataka, na Índia, recebem menos do que o salário mínimo legal do Estado desde 2020. Karnataka é conhecida por ser um dos maiores centros de confecção de roupas do mundo e abastece grandes marcas esportivas e empresas do ramo de vestuário. Essas corporações estão permitindo que uma violação dos direitos humanos em grande escala continue impunemente. Avalie Scott Nova, diretor da WRC, a organização independente que zela pelos direitos trabalhistas em todo o mundo.
A notícia mostra que a produção no contexto da globalização, alternativas. Letra A. Associa a demanda do mercado com a responsabilidade social. Letra B. Elimina a possibilidade de práticas análogas à escravidão. Letra C. Reforça as características da divisão internacional do trabalho. Letra D. Facilita o acesso dos produtos às camadas sociais mais baixas. Letra E. Segue as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Meus queridos futuros calouros, nesta segunda questão, nós temos a letra C. Reforça características da Divisão Internacional do Trabalho. Nesta Divisão Internacional do Trabalho, nós temos centros produtores, centros fabricantes, que vão se utilizar de mão de obra abundante e extremamente barata. Uma situação a ser registrada é justamente a ausência do respeito aos direitos trabalhistas. E aí, meu povo, o que vai acontecer? Essas pessoas produzem muitos produtos diferentes. Esses produtos são enviados para os grandes mercados consumidores com preços elevados e as pessoas ganhando extremamente pouco e trabalhando em condições realmente precárias, ok? Letra C na segunda questão. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte, observe aí. A Organização das Nações Unidas, na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, famoso Protocolo de Palermo de 2003, define o tráfico de pessoas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. Este é o nosso texto introdutório da terceira questão. Em sua normativa jurídica, o Brasil reconhece 5 formas de exploração vinculadas ao tráfico de pessoas, exceto a, letra A, adoção ilegal, B, comercialização estritamente de crianças em vulnerabilidade social, C, exploração sexual, D, remoção de órgãos, E, submissão a trabalho em condições análogas à escravidão. Observemos aqui, meus queridos, nesta terceira questão, a resposta correta é a da letra B. Comercialização estritamente de crianças em vulnerabilidade social. Por que a letra B é a nossa resposta? Lembrando que nós queremos a resposta errada, É o exceto. Observe que na letra B nós usamos a expressão estritamente. Estritamente de criança em vulnerabilidade social. Não, gente, é de todo tipo de criança. Há tanto aquelas que estão em vulnerabilidade social, quanto aquelas que não estão em vulnerabilidade social. Nenhuma criança pode ser comercializada, tá entendendo? Então a palavra, a expressão estritamente, ela nos dá a letra B como resposta. Vamos lembrar que lá em 1989, na Declaração das Crianças da ONU, a ONU vai, obviamente, tentar gerar a proteção de todas as crianças no mundo, independentemente, sem qualquer tipo de discriminação. Ok? Bem, na aula de hoje, nós trabalhamos o conteúdo relacionado ao trabalho análogo à escravidão, ao tráfico de pessoas, assunto muito importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Até mais!